Com a Primeira Guerra Mundial, a história do cinema teve que se modificar. Os Estados Unidos tornou-se o maior produtor do mercado cinematográfico mundial. E nesse momento de crise na Europa, companhias de cinema viram-se obrigadas a diminuir as produções e importar filmes dos Estados Unidos para suprir as demandas do mercado. E a partir disso surgiu o movimento impressionista francês. Com a grande presença dos Estados Unidos no cinema, a França reformou seu cinema e passou a investir em alguns cineastas e em suas experiências. Começou a dar maior carga artística em seus filmes e os filmes deixaram de ser apenas entretenimento e serem usados como grande fonte de inspiração. Produtoras francesas tinham direitos de exibição e distribuição de filmes, em troca de acesso a aparelhos e estúdios, com os cineastas, caracterizando como produções semi-independentes. Neste período, o cinema não era visto como arte e seu público era praticamente todo formado por classes mais pobres. Os nobres davam maior valor e importância aos teatros de ópera, e foram os impressionistas que decidiram mudar essa visão. Eles buscaram projetos que consistiam em uma expansão de alcance do cinema. Criaram revistas e faziam críticas de cinema com maior frequência, para assim alcançar a burguesia da época. Os textos tratavam-se do cinema, do movimento impressionista e buscava-se o financiamento para as obras francesas. E todo esse esforço foi tendo efeito. As salas de cinema se multiplicaram em Paris por volta de 1920. Assim, o cinema estava tornando-se popular. O impressionismo gerou obras revolucionárias para a linguagem cinematográfica. Consagrou a imagem, com a busca do escrever com a câmera, o pouco uso de intertítulos, privilegia o enfoque do subjetivo acerca do universo interior e psicológico dos personagens. As temáticas das obras não eram comuns entre si, mas todos buscavam uma conexão maior em retratar situações cotidianas, e havia um destaque maior para os cenários e objetos mais do que para a própria trama. Os principais diretores do movimento impressionista do cinema francês nessa época foram Louis Deluc, Marcel Rebier, Jean Epstein, Abel Gance e Germain Dulac. Louis Deluc foi quem sugeriu o uso do termo impressionismo nessa época. Abel Gance foi quem pôs em prática vários anseios do movimento, como alguns ângulos revolucionários que podem ser encontrados no filme Napoleão. Germain Dulac teve um grande papel importante nessa época em A Sorridente Madame Beldet, na qual abusou de distorções, duplas exposições, câmera lenta e dissoluções para mostrar o drama psicológico da personagem principal. E uma curiosidade sobre essa época: nesse movimento foi provavelmente criada a noção de que o diretor só é verdadeiramente autor do filme quando também é roteirista do mesmo, o que lhe confere mais liberdade da criação. Marcel Rebier, Eldorado, 1921. Conta a história de uma dançarina de casa noturna que foi rejeitada pelo seu antigo amante e que agora tem que dançar para pagar os remédios do seu filho doente. A Desumana, 1924. Uma dama tem sua atenção almejada por todos os homens, incluindo um jovem cientista que, após ser rejeitado, decide cometer suicídio. Abel Gance, A 10ª Sinfonia, 1918. Primeiro filme impressionista que fez sucesso. A Cruz Abaixo a Guerra, 1937. Germaine Deluc, A Sorridente Madame Beldet, 1922. Os diretores impressionistas levaram uma evolução técnica inédita no cinema e, consequentemente, a novas formas técnico-estilísticas. Entre elas estão a sobreposição de imagens, deformações propositais feitas pela lente, planos subjetivos, máscaras e entre outros. Os cineastas contavam histórias através da linguagem universal das imagens, mesclando narração e visualidade, ou seja, a ênfase é dada ao componente visual em sua carga afetiva, poética e misteriosa, tendo sempre um significado. A ação, assim como os personagens e a trama, não tem papel principal na narrativa e vai concorrer com os cenários e objetos em questão de importância. Os temas e histórias abordadas não tiveram grande relação entre um filme e outro, mas assim como na pintura impressionista, dava-se mais importância ao cotidiano. A estrutura narrativa de certos filmes era bem específica e diferente, sendo que a continuidade dependia da combinação de elementos plásticos, rítmicos e retóricos, com outros objetivos que somente narrativos, gerando certa descontinuidade espaço-temporal.
Ou seja, essa estrutura não era cronológica e linear, trazendo uma desconstrução da narrativa. A história deveria ser contada através de imagens e os intertítulos deveriam ser usados com menos frequência, com um intuito diferente ao de apenas contar a história, ou seriam até suprimidos. O intertítulo, também conhecido como o cartão de título, é uma sequência de texto que visa complementar as informações que se passam durante a exibição do filme mudo, frequentemente usado para transcrever os diálogos dos personagens. Na obra O Assassinato em Marsella, 1921, de Louis Deluc, por exemplo, não há nenhum intertítulo no filme todo, e a parte da história é contada através da quebra da narrativa, estabelecendo contraste entre passado e futuro. Já em Eldorado, 1921, de Marcel Lebier, os intertítulos não têm função narrativa, mas são usados de forma poética. Em A Desumana, 1924, Hervé coloca as falas na tela junto às imagens dos personagens, como se fossem balões de diálogo. Assistindo aos filmes, a impressão que se tem é de que, ao invés de recursos estilísticos servirem de apoio à narrativa, o que acontece é o contrário. Cada parte da história existe para que nela se aplique algum componente visual. Como já citado, os cenários tendiam a ser urbanos, assim como na pintura impressionista, para que combinassem com a história contada. Porém, ao contrário dos cenários reais da pintura, muitas vezes os cinemas eram construídos em estúdios, mas continuavam a ser realistas e, sobretudo, vanguardistas, fazendo referência a não só esse movimento em questão, mas também ao surrealismo e impressionismo, ambos presentes em A Queda da Casa de Usher, dadaísmo, futurismo e cubismo presentes em A Desumana, Tudo isso era para que o cenário, assim como todos os elementos da cena, atendessem à subjetividade e para que, se do teatro, onde eram mais uma referência ao real do que uma reprodução do real. A atuação também deveria se diferenciar do teatro, sendo feita naturalmente e não revelando a existência de uma quarta parede. Trabalhavam no set, geralmente, o roteirista, o diretor, esses dois eram na maioria das vezes a mesma pessoa, o fotógrafo, o operador de câmera e, ocasionalmente, o cenarista e o montador. Era a primeira vez que no cinema europeu existia uma divisão de funções e que uma equipe relativamente grande trabalhava ao mesmo tempo em um mesmo filme. Tal aspecto permitiu que cada membro da equipe se especializasse e fosse bem mais valorizado.